Como transformar textos milenares em ensinamentos precisos, vivos e superatuais? Vamos juntos mergulhar na ciência da interpretação bíblica e entender, de uma vez por todas, como as Escrituras podem ser lidas com clareza cristalina. Nossa análise de hoje foi desenhada exatamente para guiar quem deseja ensinar e compreender os textos sagrados de uma forma muito mais sólida, dinâmica e moderna. Vamos passar pelas mecânicas mais técnicas até chegar à disposição ideal de coração necessária para o estudo. Neste nosso roteiro, vamos passar rapidamente por 6 pontos fundamentais. O que de fato é hermenêutica, por que precisamos interpretar os textos, quais são as profundidades desse entendimento, o grande perigo das alegorias, a diferença essencial entre significado e significação e, por fim, como deve ser a disposição do intérprete. Vamos lá! Começando pelo nosso ponto de partida. Afinal, o que é hermenêutica? Olha só, hermenêutica não tem nada a ver com intuição criativa, achismo ou emoção. É uma ciência bem estruturada. A ideia aqui é estabelecer regras claras e parâmetros de extrema precisão para extrair o sentido real, aquele que o autor original pretendia passar. Na prática de quem ensina, isso funciona como um verdadeiro escudo blindado. É o que protege a integridade do texto contra interpretações acidentais ou invencionices teológicas no meio de uma aula. É legal pensar na hermenêutica como uma daquelas lupas de alta tecnologia. O método não inventa absolutamente nada que já não esteja escrito. Ele simplesmente amplia o texto e traz aqueles detalhes escondidos e maravilhosos para um foco perfeito. Isso permite enxergar a palavra com toda a sua riqueza e exatidão literal e histórica. Mas aí surge a dúvida: qual é a real necessidade de interpretar tudo isso? Acontece que existe um abismo histórico colossal entre nós hoje e o texto original. Estamos lidando com uma mensagem destinada a um público de um tempo muito remoto, de uma cultura completamente estranha à nossa, de uma geografia super distante e escrita em idiomas antigos. O grande desafio, a tarefa mais nobre de um educador hoje, é justamente construir pontes inabaláveis sobre essas 4 barreiras gigantescas. E esse esforço todo não nasce de preciosismo acadêmico, não. A carta de 2 Timóteo é muito direta. Ela nos exorta a atuar como um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Ou seja, é um mandado claro e intransigente para quem se propõe a ensinar, exigindo que sejamos trabalhadores incansáveis e rigorosos com a verdade. E isso nos leva diretamente para as profundidades do entendimento bíblico. Imagina que a compreensão bíblica funciona exatamente como as zonas de profundidade de um oceano. Lá em cima, na superfície iluminada, a gente tem aquele entendimento mais simples, a leitura puramente devocional. Mas, à medida que a gente mergulha no ensino, a pressão aumenta. A gente desce para o estudo básico, entra na preparação para pregações e aulas, até afundar lá nas camadas super complexas da pesquisa teológica acadêmica. A hermenêutica é, literalmente, o tanque de oxigênio necessário para suportar a pressão dessas profundidades sem jamais perder o rumo. Agora, precisamos falar sobre um risco gigantesco nesse mergulho: o perigo do método alegórico. Tentar descer as profundezas sem um mapa seguro é desastroso. Vamos pegar um caso histórico clássico, a interpretação de Orígenes sobre a parábola do bom samaritano. Ele aplicou uma alegoria extrema, completamente sem amarras ao texto. Para ele, aquela viagem não era um perigo geográfico real. Ele decidiu que Jerusalém era o próprio céu e Jericó era um mundo profano. Com isso, a viagem virou um símbolo da queda de toda a humanidade, fugindo totalmente da base histórica. E a escalada do absurdo foi ainda mais longe. Aquele homem ferido no chão deixou de ser um viajante e passou a ser visto como a figura de Adão. E os cruéis salteadores, em vez de simples assaltantes de estrada comuns da época, foram interpretados literalmente como forças demoníacas. Percebe? A narrativa original perde completamente o seu peso e passa a flutuar solta nas ideias subjetivas de quem está lendo. O ápice dessa hiperespiritualização distorce até os elementos mais corriqueiros da história. Aquele jumento simples que ajudou no resgate, de repente vira misticamente o corpo de Cristo. E as 2 moedinhas deixadas na hospedaria viraram os sacramentos da igreja, o batismo e a Santa Ceia. É um exercício imaginativo fascinante, para dizer o mínimo, mas o texto passa a dizer apenas o que a criatividade humana quer. Para o ensino estruturado e moderno, isso é destrutivo. Apaga por completo a mensagem central de amor ao próximo que o autor queria transmitir. E o contraste aqui é fundamental. O método alegórico depende inteiramente da intuição e da espiritualidade de quem ensina. Isso torna a verdadeira interpretação algo exclusivista, místico e inacessível para a maioria. Já o método histórico-gramatical faz o caminho inverso.
Ele depende rigorosamente do texto e do esforço intelectual. A grande beleza disso é que democratiza o conhecimento, torna a compreensão verdadeira totalmente acessível para qualquer pessoa que decida se dedicar com rigor ao estudo. Dito isso, entramos na diferença crucial entre significado e significação. Aqui vai uma regra de ouro poderosíssima para quem educa. Cada texto bíblico tem apenas um significado. Esse significado é a exata intenção original que o autor teve ao escrever lá no passado. Isso é cravado na pedra, nunca muda. Porém, esse mesmíssimo texto milenar pode possuir inumeráveis significações, ou seja, formas dinâmicas, atuais e totalmente válidas de aplicar o texto nos problemas e alegrias da vida hoje. Resumindo a ópera, o significado mora no passado, mas a significação vive no nosso presente. Para fechar nossa estrutura de ensino, precisamos olhar para quem interpreta. Qual é a disposição correta? Sabe, muitas vezes, a falha em entender uma passagem não é falta de conhecimento técnico, mas sim uma rigidez profunda de caráter. A leitura madura exige carregar um espírito respeitoso e cultivar uma natureza verdadeiramente dócil. Exige amar a verdade muito mais do que querer vencer um debate teológico acalorado. A verdadeira hermenêutica é ter a coragem e a humildade de se render à autoridade da Bíblia, ao invés de tentar dominar as páginas com a própria inteligência. Outro ponto-chave dessa maturidade é saber pesar temas diferentes dentro do ensino. Imagina um alvo. Bem no núcleo duro e intocável estão as doutrinas primárias, que são essenciais para a fé. Logo ao redor desse centro habitam as questões secundárias, e nas bordas bem externas, as doutrinas terciárias. Quem ensina com sabedoria sabe lutar com todas as forças por aquilo que é central, mas mantém uma tolerância e uma paciência gigantesca naquelas áreas periféricas, onde grandes estudiosos sinceros podem e vão discordar. Para amarrar tudo o que vimos, fica o grande desafio de todo educador. Sempre que o texto sagrado é aberto, uma enorme bagagem pessoal invisível vai junto para a leitura. Então a pergunta é: até que ponto os nossos próprios pressupostos, a nossa visão de mundo e os nossos sistemas teológicos estão ditando clandestinamente o que as Escrituras deveriam dizer? Conseguir deixar as próprias ideias do lado de fora da porta para escutar apenas a voz autêntica e histórica do texto é o teste final de excelência. Será que estamos preparados para ouvir o texto ou só o que queremos que ele diga? Fica essa provocação para pensarmos. Muito obrigado por acompanhar este estudo e até a próxima.